Opinião Espírita. É a lição 15. O tema é Ao Médium Doutrinador. É uma questão que envolve o Livro dos Médiuns, na questão 182. Então, antes da gente chegar aqui, nós vamos percorrer a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus e o Livro dos Médiuns. Para que isso? Bom, porque, segundo a Gênese, a nossa proposta de encarnação é uma proposta progressista. Então, vamos lá. Item 14, capítulo 14, item 26 do livro A Gênese, onde os amigos espirituais vão falar conosco a respeito da importância ou do nosso papel aqui, da nossa objetividade, se assim a gente pode retratar. Capítulo 11, item 26. Gênese espiritual. A encarnação não é, pois, normalmente uma punição para o espírito como alguns o pensam, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito em um meio de progredir. Então, isso aqui não é uma punição, isso aqui é uma proposta de renovação. Nem todos entendem. Então ele está deixando bem claro, né? Qual que é a nossa proposta? Divina, é a progressão. E o que você está passando agora? O que você está passando agora é responsabilidade, consequência dos seus atos no passado. Então, para ser bem direto, né? Como é que a gente faz para mudar isso? Então vamos pensar assim, até ontem você não tinha o conhecimento que você tem, daqui para frente você pode se reprogramar. Se você não está contente com o que você está vivendo agora, prepare-se para viver coisas maravilhosas daqui para frente, porque basta você se esforçar. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, quer dizer que, subtraindo-se à influência da matéria, depura-se. Tudo o que nos prende à matéria nos materializa. Tudo o que nos liberta da matéria nos espiritualiza. Na nossa concepção, o corpo ele exerce uma força muito grande para manter o espírito encarnado. E isso faz com que nós tenhamos desejos que envolvem o plano material, porque isso é da matéria. Então, a vontade de crescimento, a vontade de ter a posse, a vontade de ter o mando, isso é coisa da matéria, mas é natural, porque nós estamos encarnados. Então eu querer trocar de casa, trocar de carro, trocar de esposa, trocar de marido, trocar de filho, não tem jeito. Isso é natural. Por quê? Porque você quer sempre o melhor. Quando você progride moralmente, você começa a colocar freio nesses desejos. É só isso, mais nada. Então você começa a pensar o seguinte, eu casei, e agora? Agora chupa essa manga. Por quê? Agora é com você. Então, não tem esse negócio de pensar, eu vou trocar de marido. Na primeira confusão que dá, você não está querendo crescer. Porque a vida em conjunto, em comum acordo, ele traz essa dificuldade de convivência. Isso não é só com o seu marido, com a sua esposa, não. Isso é com qualquer um. Por isso que é muito mais fácil você ter um cachorro. O cachorro te faz raiva, você põe ele no terreiro. Depois você abre a porta, o que acontece com o cachorro? Ele vem fazendo festa pra você. E a esposa? Põe a esposa para fora para você ver quando ela te faz raiva. Então, você entende o que eu estou falando. Põe o marido lá de fora. Então, não tem jeito. Isso não é qualquer um que você possa morar junto. Então, a proposta é, poxa, teve assuntos de conflito, vamos resolver isso de maneira adulta, de maneira consciente. Porque a nossa proposta de comungar o mesmo espaço é para o progresso dos dois. E aí, muitas vezes, vocês já ouviram eu falar que eu amo a minha esposa. Eu amo minha esposa. É a mãe dos meus filhos, a mulher que me realizou como homem, como pai. Mas ela é muito chata. Aí a pessoa, mas como é que é isso? É contraditório? Não, não é contraditório. O meu amor é meu. A chatice dela é dela. Cada um com seus problemas. Ela fica com a chatice dela para lá e eu fico com o meu amor para cá. Porque o meu amor não pode impor no outro condições. Isso é amar.
A mãe não pede para o filho ser bonzinho para ser mãe. O filho faz muita raiva em mãe. Só mãe é que sabe disso. Muitas vezes ela nem confessa, né? Como é que é? Range os dentes, tem problemas emocionais, tem problemas orgânicos. Por quê? Em função de problema que o filho oferece para ela progredir. Se não entender, somatiza e transforma isso em calvário. Poxa, seu filho também é filho de Deus, mas nem sempre passa isso pela cabecinha da mãe. Ela acha que é ela e ponto final. Não, seu filho é filho de Deus. Ele te deu a outorga. Cuida disso aí para mim, que por enquanto está dando muito trabalho aqui. Leva para você. Aí você abraça. Nossa, que gracinha. E assim vai. Então essa é a proposta. Ele continua, ele fala assim para a gente. Suas faculdades depuram-se, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e suas percepções se estendem. Sua felicidade está em razão do progresso realizado. Bom, eu costumo falar com vocês aqui que eu sou uma pessoa realizada. Então, se eu passar para o plano espiritual ontem eu estava fazendo plano com as meninas lá embaixo na hora do banho, falei para elas o seguinte, quando vocês ficarem sabendo que eu estou chegando no plano espiritual, eu quero festa. Eu quero foguete, eu quero aplauso, eu quero, ele vem, ele. Porque já que aqui eu não posso receber, porque aqui vai excitar o meu orgulho, isso não é problema seu, é problema meu, quem tem que me cuidar sou eu. Então eu falei com elas, e elas falaram assim, não, Augusto, mas quem garante que eu vou primeiro? Ninguém precisa garantir, não, eu estou prevendo, porque eu não estou com pressa, eu adoro a minha vida. E muitas vezes você não gosta da sua, por pequenas, dificuldades que você está vivendo. Mas o que está acontecendo com você? Você está olhando para a dificuldade, eu não olho para a dificuldade. A dificuldade é motivador para o meu crescimento, mas você está preso na sua. Aí é diferente. Então, quando eu entendo essa proposta de desmaterialização, meu filho está com dificuldade no comportamento, isso é problema meu ou é dele? A melhor coisa que eu posso dar para meu filho é o exemplo. Isso eu tenho que fazer. Então eu tento ser honesto, eu tento ser digno. E agora o comportamento dele é dele, não é meu. Eu não posso sofrer por isso. Eu não vou abaixar minha cabeça porque meu filho se envolveu em coisas furadas, acreditando que aqueles momentos de prazer fossem dar para ele algo que você só vai ter quando você conseguir ter a visualização da vida. Mas a vida que você pode viver. Porque a única pessoa que pode viver a sua vida é você, ninguém mais. Então, a gente vai entendendo essas propostas. Bom, nós já sabemos então qual que é a proposta da encarnação. Progredir. E para que isso aconteça, você tem que se espiritualizar. Para você se espiritualizar, você tem que trabalhar moralmente. Augusto, mas aí é que está a dificuldade, graças a Deus. Porque assim como nós progredimos, a nossa moral também progride. E o contexto social, muitas vezes, nos impõe um comportamento que não é nosso. Mas para você se adequar àquele meio, você tem que se comportar como tal. Para que todo mundo pense que você é bonzinho, que você é educado. Então você tem que andar devagarzinho. Aí você olha com ternura para as pessoas, assim. Então, isso é o ambiente que está te forçando. E se ele te manter assim por um longo período, você pode se transformar. Aí a gente vem estudar a doutrina espírita e falam assim para a gente, não, porque você se programa no plano espiritual. Olha, peraí, não existe passe de mágica, não. Você está aqui em função do esforço que você tem feito. Não queira trazer ninguém para cá com a intenção de transformar a vida do outro. Traga as pessoas para cá por convite, para que ele seja desperto. Só isso. Transformação é íntima, particular. Você traz a pessoa, ele senta do seu lado, você se encanta, a pessoa sai falando mal. Mas como? Foi a mesma coisa, a mesma pessoa, você vê aquilo que você dá conta de ver. Você sente aquilo que você dá conta de sentir. E o outro, da mesma forma. Mas isso está no Evangelho. Mas como é que eu nunca percebi? Bom, o Evangelho fala para você assim, se o seu olho for bom,
a sua intimidade é boa, é luz. Se o seu olho for mau, a sua intimidade é mal, é treva. Mas treva, gente, não em sentido de inferno, né? Porque falou que é treva, você fica até com medo. Nossa, eu vou para as trevas. Treva no sentido de ignorância, de ignorar, de não saber. Então, quando você não tem o conhecimento, você está na treva. Então, as suas ações, os seus atos estão envoltos em treva. E se você estiver nesta condição, ninguém é capaz de te tirar de lá. Ele pode até te oferecer amparo, te oferecer conselho, mas normalmente os nossos conselhos eles são, né, recheados de sentimento. Então, você tem dosinha do outro. Não, faz assim, não faz não que você vai se dar mal, vai piorar a sua situação. Porque quem faz assim sou eu. Você não pode fazer isso porque você não tem a minha experiência, você não tem a minha vida. Ah, mas a empatia é colocar-se no lugar do outro. O que vai adiantar eu me colocar no seu lugar? Para você e para mim. A minha experiência não tem nada a ver com a sua vida não tem nada a ver com a minha. Isso não é empatia. Empatia é eu entender você como você é, aonde você está. Aí é empatia. Aí eu entendo. Por que você está sofrendo? Ah, por causa do seu passado? Não, porque você fez escolhas ruins no momento em que você vivia em outro tempo, com outra consciência. E agora levanta a sua cabeça, faça novas escolhas, porque o seu futuro vai ser muito melhor. Ainda não cheguei no médium doutrinador. Então, primeiro, nós não usamos mais esse termo na doutrina espírita, tá bom? Doutrinar. Nós não mais doutrinamos, nós esclarecemos. Porque a doutrinação tem um fato de imposição. E como é que nós, pregando para os outros o livre-arbítrio, vamos impor algo? Ah, se você não fizer isso, você não vai mudar. Vai mudar sim. Porém, você pode ter experiências mais amargas do que o que está caminhando do seu lado de maneira independente, própria, raciocinando nas suas escolhas. Você ainda está envolvido no sentimento. Você ainda está envolvido na emoção. Então, as emoções mais fortes são as que, né, te levam a fazer as escolhas. E o outro não, o outro leva para casa, raciocina, pensa. Né? Fala, eu não posso tomar essa decisão agora porque eu estou de cabeça quente. Então vai para casa, raciocina, pensa, nossa, agora eu encontrei. Tem gente não, tem gente que, sabe, em questão de segundo, põe uma trajetória a perder. Né? Troca o seu caráter por valores financeiros. Então, e muitas vezes, quando você vai dar um parecer, vai dar uma opinião a respeito de algum assunto, a sua opinião, o seu conceito está defasado. Por exemplo, tinha um conceito que falava assim para as pessoas, homem é tudo... É ou não é? Vocês nunca falaram isso com ninguém, né? As mulheres em particular. Homem é tudo igual. A chinesa que falou isso lá O Marco tem, né, assim, e eu tenho que concordar, Marco. Então, gente, isso é furado. Isso é furado. Não é, nunca foi. Se fosse tudo igual, por que você tem vontade de trocar com o outro lá? Você olha para o outro e fala, nossa, mas não é igual? Se é igual, né, então não é igual, nunca foi. Tá? Nós temos características diferentes, nós temos conceitos diferentes e assim é a vida. Então, repense nos seus conceitos, pense pela sua cabeça, decida pelos seus conceitos, porque se nós temos algo em comum é a influência dos espíritos, mas cada um tem a influência que escolhe para a sua vida. Então, dependendo do que você está pensando, a influência está aí do seu lado. O que você quer escolher? Você está tendencioso. Né? Seu filho fez um monte de asneira, um monte de besteira. Você está tendencioso a ignorar a gravidade do que ele fez. Mas se fosse o meu, você me condenava. Falar lá o filho do Augusto fazendo, ó. Fala para os outros, mas o filho dele está lá metido na confusão. Não, é tendência, natural. E se eu for falar do meu filho? Não, meu filho fez uma besteira, mas é porque ele agiu sem pensar.
Não, fez a besteira, ele fez porque quis, ele raciocinou, ele desejou. Porque a besteira não cai no seu colo, não. Você vai desejando aquilo, você vai formulando aquilo. E aí eu falo assim, olha, se o seu relacionamento está bem, né? Você está vivendo momentos de alegria, contentamento, conta para ninguém não, para não despertar no outro a inveja. Porque os dias ruins nós passamos. Aí quando está bem, todo mundo olha as virtudes, mas ninguém sabe o que você está fazendo para estar bem. O esforço que você está tendo, desdobrando para estar bem. Então não conta para ninguém não. Porque ninguém vive a sua vida, ninguém torce por você como você. E muitas vezes essa pessoa que está com um sentimento esquisito com relação a você mora dentro da sua casa. Não está longe de você não. Porque não consegue lidar com o seu sucesso. Isso é natural, gente. Isso não é por maldade não. Isso é por treva, isso é por ignorância. Tá? Existe concorrência dentro de casa com o filho. Um concorre com o outro. Então, graças a Deus é o filho único. Por isso é que ele é egoísta. Mentira. Nunca dividiu nada. E aí? Como é que você vai? Né? Não tem ninguém para te encher o saco, para te perturbar. Aí a pessoa fala assim, não, Augusto, mas a educação antigamente era diferente. É lógico que era diferente, pô. Tinha um montão de gente dentro da sua casa. Tinha um adolescente, tinha adulto, tinha tudo dentro da sua casa. E hoje? Hoje em dia tem mal um que está juntinho com você na mesma fase. Então você tem que aprender de alguma forma. Aí não pode sair, porque a violência está aí. Não pode ficar na internet, porque a internet é só coisa ruim. Aí fica difícil viver. Imagina você lá no plano espiritual fazendo planejamento para voltar. Você fala assim, não, ali eu não posso ir porque eles não deixam a gente fazer nada. Lá eu não posso fazer porque lá tudo é perigoso. E eu vou para onde? Então, nós temos que sanear as nossas vilas, as nossas favelas, porque lá é o nosso próximo destino. A minha esposa fica doida quando eu falo isso para ela. Eu não. Não, por que não? Se a gente tornar aquele ambiente um local digno para as pessoas viverem, porque por enquanto não é, nós podemos ir para lá com as nossas ideias, com as nossas vontades e mudar aquele ambiente. Esse é o nosso papel. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 14, a partir do versículo 1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Bom, segue a caridade e procura com zelo os dons espirituais. A Gênese fala para você se espiritualizar. Cuidado para que, na atualidade, você não pense que fazer caridade para os outros é doar coisas materiais. Cuidado, porque isso é a maior facilidade que tem. E quando a gente vai pedir doação, em especial aqui para o Lafran, nós ainda temos que falar com você o seguinte, olha, se tiver manchado, fica para você. E você ainda fica zangado, imagina um negócio desse. Você quer doar, compra algo novo e doa. Isso é doação. Porque o que não te serve mais, você está descartando. E olha que eu trabalho com o bazar lá na nossa fraternidade, é um absurdo que a gente recebe. Você recebe sapato furado, roupa rasgada, roupa suja. Então isso não é doação, isso é descarte. Mas nós recebemos. Porque isso não é problema nosso, isso é problema de quem está fazendo isso. Por isso eu tenho que falar com vocês. Sabe? Poxa, você vai doar alguma coisa? Compra. Por quê? Imagina você que está com um débito no plano espiritual. Você fez muito mal para alguém e isso está registrado em você. Mas por que você fez isso? Porque você agiu com sentimento, só por isso. Não foi por maldade, não. Foi por sentimento. Sentimentalismo. Sentimento desvirtuado do que deveria ter feito. E aí, o Lafran monta um bazar. O Meimei monta um bazar. E aí vem te pedir a colaboração. Aí você pensa assim, nossa, né? Meu coração está pedindo para que eu faça uma doação. Você vai e compra um vestido como se fosse para você. Quando você tinha 15 anos, né? Agora não. Nossa, né? Eu vou doar. Compra e doa. Sabe quem recebe isso ou quem vai comprar isso? É quem não tem a sua condição financeira. Você vai pagar 300 e eu vou vender por 30. Eu vou vender por 50, porque bazar é assim.
E aí, quando eu vendo por 30, a pessoa que comprou foi a pessoa que você está em débito lá no plano espiritual. E aí ela recebe aquilo com tanto carinho, fala, nossa, está novinho, quem doou isso? Isso já está aliviando o seu peso. Então a caridade é isso, é sentimento, é querer agradar, não é descartar não. Então, a gente vai entendendo a dinâmica. Por quê? Porque é desmaterialização. Paulo está falando, a Gênese falou. Vamos continuar. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Poxa, o que é profetizar? É falar para alguém das coisas boas da vida. Porque do contrário não é profetia, não é profecia, é apocalíptico. Você está torcendo para que o mundo dê errado, você está torcendo para situações dê errado, você só vê o lado violento da vida, você vê só violência na vida. Então, o seu caminhar está em trevas. Quando você for falar para alguém, fala das coisas boas que você viveu. Você está vivendo o caos. Eu falo para você assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos cancelar a sua encarnação agora. Você vai para o plano espiritual, reprograma, faz uma análise de consciência e daqui a 50, 60 anos você volta. Você quer? Quem aqui está vivendo um conflito que está doidinho para... Engraçado, né? Por mais que a gente fale mal da vida, ninguém quer sair daqui. Então a gente vai entendendo que essa proposta de renovação, ela é atual para nós. A nossa vida é maravilhosa agora. Agora. Não é amanhã, não é depois. Não é se o seu marido se adequar às condições, não é se você se adequar às condições. Não tem nada a ver com o outro, com fora. Tem a ver com dentro. Ninguém te falou, eu vou te falar. Você é partícula de Deus. Você é um ser divino, mesmo que não aparente, né? Está apagado aí dentro, mas é. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você move montanhas. Nós estamos caindo com probleminhas, com tolices. Está faltando em nós é fé, só isso, não é virtude não. É coragem para encarar Deus como um nosso, como um pai, não como um vingador. Então essa é a proposta. Mas ele continua. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. O que vai adiantar aqui eu ficar falando de doutrina espírita? Eu não quero convencer vocês de serem espíritas. Porque como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Segundo o próprio Livro dos Médiuns. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Hã? Pelas suas obras? É assim? Pelo esforço que ele emprega, para quê? Para vencer as suas más tendências. Você não tem que estar dentro de casa espírita fazendo campanha do quilo, fazendo reunião mediúnica, fazendo exposição, não. Você tem que ser um cara bom, um cara de bem, esforçando para ser melhor a cada dia. É assim que se reconhece o verdadeiro espírito. Aí você quer mudar o seu marido, você quer mudar o seu vizinho, seu filho, acreditando que se você levar ele para dentro da casa espírita, ele vai mudar. Ele vai ficar bom a hora que ele se firmar aonde ele estiver. Porque nós temos um compromisso com Deus. Dá uma mensagem de consolo para aqueles que estão no nosso entorno. Você é o exemplo vivo que Deus tem para dar um testemunho de fé. Aí, pô, você que é você, não consegue firmar o passo. Você está falando mal da vida. Por quê? Por causa de um trem tolo que aconteceu na sua vida. Isso é muito mais do que isso. Ah, Augusto, mas eu estou com um problema grave de saúde. Deixa de ser tolo. Deixa de ser tolo. Problema grave de saúde é expurgo do espírito. Você está se desmaterializando. Você está se aperfeiçoando. Então, quando você cria capacidades, Deus te promove. De que jeito? Levando para sua casa uma doença, qualquer. Augusto, mas desse jeito? Claro. Porque Deus não está nem aí para o seu corpo, não. Quem escolheu esse corpite que você tem aí foi você. Não foi Deus, não. Porque senão Deus teria sido muito injusto comigo, imagina. Eu poderia ter olho verde, assim, no mínimo cabelo, nem cabelo. Então você imagina? Não. Ah, olha aqui. Olha,
Isso é muita covardia. Não, você... Então, imagina, poxa, aí... Então não, isso aqui, porque eu consegui formular isso aqui, esse corpo aqui. Esse corpo aqui só me dá alegria, só me dá alegria. Então quando eu olho no espelho, eu fico tão contente que eu vejo, nossa. O problema, quando você olha no espelho, você vê a ação do tempo direto no seu corpo. E a cabecinha, se bobear, ainda está lá nos 25 anos, né? Então você tem que firmar o passo, falar, opa, calma aí, amigão. Você não pode mais fazer o que você fazia lá. Firma o passo. Então você vai entendendo. Você tem que ter um pouco mais de firmeza. Então é essa a proposta. Desculpa, né? Ele continua. Igual Caetano, hein? Será que esses olhos são meus? Não, Marco. E é isso mesmo, né? Você olha para lá e fala, nossa, né? Ação do tempo. Pô, gente, isso é inerente à nossa vida. Envelhecer com, sabe? Um sabor de alegria, se olhar e ver as marcas do tempo expressas no seu rosto. Ah, caminhei milhas e milhas antes de... Sabe? Tá aí, você vai entendendo a dinâmica. Poxa. Oi. Ah, não, aí... Ah lá. Aí... Não. Eu preferiria enriquecer sem trabalhar. Então não tem jeito não, sabe? Pô, aí você usufrui do corpo, aí depois não quer que o desgaste natural do tempo. E, gente, Deus é tão sábio, tão maravilhoso, que imagina eu, com 60 anos, com um corpinho de 20, eu ia querer ir embora? Imagina eu na hora da morte. Pelo amor de Deus, Senhor, mais 5 anos. Não deixa eu ir embora agora, não. Está tão bom a vida. Então não. Então você tem que ir desgastando, né? Você vai olhando e fala, não, o tempo está passando para mim também. Quando eu vejo meus filhos, né? Pô, eu vi minha filha nascer, sair de dentro da barriga, o milagre de Deus acontecendo. Hoje ela está com 19. Então não passou só para mim, passou para ela também. Eu tenho muito menos tempo aqui do que já vivi. Isso é natural. Agora, poxa, se você está vindo aqui e não está fazendo uma preparação para você ir, você está no lugar errado. Aqui nós preparamos o tempo todo, para ir a qualquer momento. Na sexta-feira eu estava conversando com a minha irmã, ela falou, eu vou para a casa do meu filho, que é o meu sobrinho, foi para a casa do filho, quando foi ontem eu recebi um telefonema. Ela tomou um tombo, está hospitalizada. Então, isso é a nossa vida, isso é a nossa vida. Eu sei que eu estou aqui hoje, mas no próximo encontro pode ser que eu não esteja. Então eu vou esperar o quê? Para viver o que eu estou vivendo agora. E aí eu fui contar para minha esposa. E ela falou assim, você não vai para o hospital não? Eu falei o quê? Você está rindo, né? Olha lá a mediunidade, tá vendo? Falei, mas eu não sou médico. Eu vou fazer o quê no hospital com a minha irmã? No CTI? Hã? Então não, eu fico de cá porque você tem que ter amparo, suporte. Se eu me desesperar, eu nego a minha fé. Quem está com problema de saúde, o melhor lugar para estar é no hospital, sendo amparada por médicos, não é na minha casa. Eu fazendo prece, Senhor, manda o socorro, manda o recurso. O recurso vem e eu falo, meu Deus do céu, agora foi para o hospital. Não, está no CTI, está sob os cuidados médicos. O melhor lugar que ela poderia estar. E aí eu penso assim, mas tem tanta gente reclamando do atendimento. Meu sobrinho me ligou, pedindo orientações, eu falei para ele, leva para o João 23. Só que ele mora em Neves. Quando ele desligou o telefone, o amigo espiritual falou assim, o Risoleta é mais perto. Eu mandei para ele uma mensagem de áudio, falei, leva para o Risoleta que está mais próximo. Ela está no Risoleta. Mal chegou, foi atendida, já foi para... Pô, tem um montão de gente reclamando da vida. Eu falo para você o seguinte, olha, Deus alcança todos que estão no seu interior, que estão no seu alcance através de você. Mas você não reconhece isso. Alguém da sua família sai de um momento catastrófico, você pensa que é milagre, não foi a ação da misericórdia em favor de você. Foi através da sua conduta. É assim que Deus age na nossa vida. Augusto, mas eu não sei, ele é uma pessoa tão difícil. Eu sei, é em função de você, porque você gosta, você se preocupa. Então é assim que Deus age. Poxa, se não tiver esse elo, como é que... Não é milagre não, gente. A nossa vida acontece de maneira
sabe, direta. Então, quando eu falo com você, pô, você é um anjo na vida de alguém, mas você tem que se postar como anjo. Não é tendo dó, não é passando a mão na cabeça, não, é levantando e falando, amigo, você está numa condição de desajuste, firma o seu passo, endireita o seu caminho, independente se for seu filho ou se não for, porque com o filho do outro é mais fácil. O filho do outro tem que ser preso, tem que ser castigado, o meu filho não. Espera aí, não é assim não. O filho do outro é como se fosse o meu filho. Ainda você não tem esse sentimento, mas esforça um pouquinho. E ele continua. Porque ninguém entende, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Bom, segundo os amigos espirituais, doutrina espírita é o consolador prometido. Eu já estive em reuniões públicas que eu saí pior do que eu entrei. Não me consolou, só falou trem ruim. E eu tenho que ser franco. Aí, poxa, eu tenho a oportunidade de falar. Eu tenho que falar de coisas boas, porque é assim a minha vida. Aí você pensa assim, poxa, mas você não tem problema? Eu tenho vários problemas, inúmeros problemas, de toda a ordem, desde os financeiros. Mas eu tenho saúde, isso é o que importa. O resto eu dou um jeitinho. Eu tenho uma família que me ampara. Eu só estou aqui porque eu tenho uma esposa que ficou na minha casa com os meus filhos. Nem sempre eu vou conseguir trazer para ela ou informá-la a importância que ela tem na minha vida, o suporte que ela é na minha vida. Por quê? Porque são outros interesses. Quando eu chego em casa, muda o clima, tem todo... Mas você não pode perder a oportunidade de dar o seu testemunho. Sabe? Ah, Augusto, eu estou passando tanta dificuldade, dê graças a Deus. A cada dia basta o seu mal. Levanta a sua cabeça, porque amanhã é um dia de glória para você. É um dia de alegria. É isso que é consolo. É isso que é consolo. Mas isso está no Evangelho, não sou eu que estou falando, não. A cada dia basta o seu mal. Você está preso